Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta quinta-feira, dia 22, nós estamos trazendo a Palavra de Deus, o Evangelho da vida, e hoje pedindo a Deus que possa também tocar o nosso coração e nos atrair a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje o Evangelho da Liturgia, João capítulo 6, versos 44 ao 51. Naquele tempo disse Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão instruídos por Deus. Ora, todo aquele que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Com efeito, ninguém viu o Pai, senão o que vem de junto de Deus. Esse viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de Jesus de hoje, mais uma vez, Jesus falando sobre este pão do céu. E hoje, Jesus traz para nós um tema, eu acho que para os nossos dias, muito pertinente. O Papa Bento, ele no seu discurso inaugural da Conferência dos Bispos em Aparecida, em 2007, ele tem uma palavra fundamental. Ele diz assim, olha, a fé não cresce por proselitismo, por propaganda, por disputas. A fé cresce por atração. E é justamente isso que Jesus está dizendo hoje. Ninguém pode ir a Jesus se não é atraído pelo Pai, instruído pelo Pai. Então parece-me que Jesus está nos dizendo que o primeiro caminho de fé não passa pelo raciocínio lógico, pela inteligência. Porque se fosse, o ateísmo seria uma falta de inteligência. Então por que existem ateus no mundo? Porque não são inteligentes. Porque se eles fossem inteligentes, pelo raciocínio, pela inteligência, pelos estudos, chegariam a Deus. Não é verdade. Então, o que é esse caminho de fé? O princípio da fé é a abertura de coração. A abertura de coração que me faz abrir a graça de Deus. Não é uma questão de inteligência, mas é uma questão de graça, de sentir, de experimentar. Por isso encontramos pessoas que nunca estudaram, talvez nunca leram nem a Bíblia, mas que fizeram a sua experiência de Deus. Foram atraídos e atraídas pelo Senhor. E esse encontro com Jesus, esta atração por Deus, nós podemos dizer que é o Espírito Santo que faz em nós. Porque o Espírito Santo forma Cristo em nós.
Mas Jesus continua dizendo, olha, é preciso deixar então ser conduzido pelo Senhor. Talvez aqui eu me lembro aquela passagem linda do profeta Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Fosse mais forte, tu venceste, eu perdi. Deixar seduzir-se pelo Senhor, deixar-se atrair pela graça, deixar que o Espírito forme Cristo em nós, é passar de uma fé de costumes, de uma fé de doutrinas, de uma fé de regras, para uma fé da experiência de Deus. E isso nós podemos até pensar que é justamente isso que Jesus nos ensina, quando Ele deixa para os seus discípulos o caminho missionário, indo fazei discípulos, ensinando-os a observar tudo o que eu vos falei e batizando. Então, a fé vem do discipulado, da escuta da palavra, desse deixar-se formar por Cristo e pelos sacramentos que vão nos moldando ao Senhor. Então hoje, nós vamos pedir a Jesus esta graça, né? De também nós sermos atraídos por Deus. Porque o nosso tempo de hoje, já não temos mais aquelas famílias ou religiões que são capazes de determinar quem tem que ter fé, quem tem que seguir Jesus. No passado, nascíamos imbuídos de uma sociedade, de uma cultura, de uma família que respirava a fé. Então nós podíamos dizer que o caminho de fé era feito talvez mais pelos costumes do que pela própria experiência. Hoje não é mais assim. Ou nós, de fato, fazemos uma experiência de Deus, sentimos Deus, tocamos Deus, falamos com Deus, escutemos Deus, ou não seremos cristãos. A fé hoje exige, mais do que em outros tempos, esse caminho de experiência pessoal, de encontro com Jesus. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho de hoje pode nos questionar. Nossas liturgias, nossas pregações, nossa igreja é uma igreja atrativa? Atrativa no sentido mais bonito da palavra? O nosso modo de proceder toca os corações? O nosso modo de viver a fé atrai as pessoas a Deus? Estamos apresentando o rosto amoroso, misericordioso de Jesus, que atrai para o seu amor? Ou ainda estamos apresentando uma religião fria de regras e doutrinas? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Lembremos, pois, que a fé não cresce por proselitismo, ela cresce por atração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus.